O arrebatamento não vai acontecer. Calma, calma, eu creio sim no arrebatamento e já vou explicar porque eu falei isso. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo. Este é mais um vídeo de uma pequena série de vídeos que eu estou fazendo relacionado a assuntos sobre escatologia, o estudo sobre os sinais do fim dos tempos e que vão preceder o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Por que eu falei que o arrebatamento não vai acontecer, irmãos? Ele vai acontecer sim, mas não da forma como todos estão esperando. Como assim? É muito simples. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito desse momento, aqui em 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Eu quero estudar rapidamente com os irmãos, explicar rapidamente esses 3 versículos dessa carta de Paulo, capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, tá? Irmãos, do que Paulo está falando aqui? Fica muito claro, se nós pegarmos aqui o versículo, eu vou copiar, para ficar fácil aqui do lado. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso aqui? Obviamente, está falando da segunda vinda de Jesus, tá? E pela nossa reunião com Ele. O que é reunião? Essa nossa reunião com Ele na vinda do Senhor Jesus. Irmãos, isso é o arrebatamento. Arrebatamento. Ok? Continuando. Então, Paulo fala que está rogando pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pelo arrebatamento. E daí, na continuação, ele diz o seguinte: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O que é o dia de Cristo, irmãos? Novamente, é o arrebatamento. E para fechar, o versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, ninguém de maneira alguma vos engane, porque o que é esse porque não será assim? Ele está falando aqui novamente sobre o arrebatamento. O arrebatamento não virá, tá? Então eu poderia colocar assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque o arrebatamento não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Amém? Então, irmãos, fica muito claro aqui que Paulo está ensinando a igreja que antes do Senhor Jesus voltar, antes que aconteça a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, tem que acontecer algumas coisas, 2 coisas. Que coisas são essas? Apostasia é a primeira coisa, e segundo, manifestação do anticristo, que está falando aqui, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, ok? Então, não tem como, irmãos, o arrebatamento acontecer sem que essas coisas aconteçam antes, porque é o que a palavra está mostrando de forma muito clara. Você pode até discordar, mas daí você não adianta você querer vir aqui brigar comigo, né? Querer ser grosso no meu canal, ou falar coisas, não vai ser assim, pronto. Não, vai
né, para a palavra. Você tem que brigar contra o que a palavra está falando. Você vai brigar com a palavra se você não concordar, porque é o que a palavra está mostrando, ok? E o interessante aqui nessa passagem é que Paulo ele frisa aqui, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, ou seja, que ninguém engane vocês. Como assim? Que ninguém engane a respeito do quê? A respeito do arrebatamento. Ele está falando, ó, o arrebatamento não vai ser de qualquer forma, não vai acontecer sem sinais, sem que alguns acontecimentos tenham lugar. Para o arrebatamento acontecer, tem que acontecer duas coisas. Primeiro, apostasia. Segundo, manifestação do anticristo. Por que Paulo estava escrevendo essa carta aqui para a igreja? Porque naquela época já tinham pessoas ensinando que Cristo já tinha vindo e que talvez elas tivessem ficado, ou que Cristo estaria para voltar a qualquer momento. E as pessoas estavam deixando de trabalhar, estavam deixando de fazer as coisas por causa disso. E daí ele vem e explica, né, como realmente aconteceriam as coisas. E esse ensino de Paulo aqui para a igreja nessa carta, para a igreja de Tessalônica, ele bate perfeitamente com o ensino do Senhor Jesus Cristo no sermão profético de Mateus 24, onde o Senhor diz, né, ele vai falando várias coisas. Aqui no verso 11 ele fala, surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos, etc. E daí olha o que o Senhor fala, que interessante, no verso 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, isso aqui, ó, multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, o que é? É apostasia. É um sinal de apostasia, esfriamento na fé. E daí, se você pular aqui, ó, for 3 versículos para frente, no verso 15, olha o que Jesus vai falar. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, etc, etc. Tá? Então, daí ele vai falando ali, o que é isso aqui? Está falando da manifestação do anticristo. Veja que, antes da manifestação do anticristo, no sermão profético, o Senhor fala justamente sobre a apostasia, que são os dois sinais que Paulo fala aqui nessa carta. A volta do Senhor Jesus e nossa reunião com Ele, o arrebatamento, não poderá ocorrer, não será assim, sem que antes ocorra a apostasia e manifestação do anticristo. Bate perfeitamente com o que o Senhor Jesus ensinou no sermão profético. Eu tenho quase certeza que aqui Paulo escreveu essa carta, essas coisas para a igreja, de acordo com o que o Senhor Jesus tinha ensinado no sermão profético. Ele não tirou da cabeça dele, mas sim no ensino do Senhor Jesus. Ok? Daí alguns podem dizer, né, como eu já ouvi, algumas manobras aí de irmãos pré-tribulacionistas falando que esse texto de 2 Tessalonicenses foi adulterado, que aqui essa palavra apostasia não é apostasia, que o correto aqui é retirada, né? Mas isso aí não tem base, irmãos. Por quê? Vamos pegar aqui, ó, de novo. Ó. Pegar só o verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O arrebatamento não virá, sem que antes venha em vez de apostasia aqui, vou colocar retirada, que é o mesmo que, no entendimento desses irmãos, o arrebatamento. Tá? Então, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O arrebatamento não virá sem que antes venha o arrebatamento e se manifeste o anticristo. Como assim? O arrebatamento não vai acontecer sem que antes aconteça o próprio arrebatamento. Não faz sentido, não encaixa no texto. Outra coisa, essa palavra apostasia no Novo Testamento, ela em grego, essa palavra aqui, você só vai encontrar ela em Atos 21, além de 2 Tessalonicenses, que diz aqui, ó, os gentios, né, os judeus estavam acusando, já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre gentios a apartarem-se de Moisés. Então, haviam ali judeus acusando Paulo de estar
desviando os judeus dos ensinos de Moisés, que é uma forma de apostasia. Então, a palavra aqui, apartarem-se, aqui, significa apostasia. E você pode ver isso fazendo uma breve pesquisa no Google sobre apostasia, Novo Testamento. A palavra apostasia, você vai ver que é justamente isso que significa, né? Atos 21 aqui, ó, um site que eu encontrei, a apostatarem de Moisés. Literalmente, você está ensinando a apostasia de Moisés, né? Falso ensino. Aqui outro site, ó. Embora a palavra apóstase não ocorra na Bíblia King James, a palavra grega, da qual deriva a palavra inglesa, pode ser encontrada. Em Atos 21 foi dito a Paulo que ele era acusado de ensinar os judeus que estavam entre os gentios a apostatarem de Moisés. Ok? Então, essa palavra aqui, em grego, é a mesma palavra, exatamente a mesma palavra que você vai encontrar em Atos 21, ali em apostatarem de Moisés, que significa falso ensino, é se afastar da fé. Então vão acontecer duas coisas antes que o Senhor Jesus retorne e a gente vá se encontrar com Ele, que é o arrebatamento. Primeiro, a apostasia já está acontecendo, né? Já vem acontecendo há anos, há séculos, mas tem se intensificado e vai chegar num nível tão grande que vai ser a grande apostasia. Vai acontecer algo muito grande ainda no mundo antes da manifestação do anticristo, que talvez milhões e milhões de pessoas vão se desviar da fé, vão deixar da fé, vão blasfemar contra Deus. E talvez você pense, isso é impossível. Não é. É só você lembrar algumas tragédias recentes, onde você pega reportagens e várias pessoas, por que Deus deixou isso? Onde estava Deus? Cadê Deus? E é sempre assim, na hora da tragédia as pessoas lembram de Deus e culpam a Deus e blasfemam e não se arrependem. Isso é apostasia. Então a apostasia está acontecendo, mas ainda vai se intensificar, e manifestação do anticristo. Ainda não apareceu o anticristo. Então você não pode falar, Jesus vai voltar daqui 5 minutos, ou daqui um dia, ou daqui uma semana, a qualquer momento, né? Eu vou estar aqui, né? Eu estou aqui, de repente sumi, fui arrebatado. Não vai ser assim dessa forma, porque não é o que a palavra está ensinando. E isso aqui fica muito claro nessa carta de 2 Tessalonicenses. Ok, irmãos? Então era isso que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário no YouTube. Todo mundo está convidado a participar. Eu só quero deixar claro que, como é um canal cristão, não vou permitir ofensas, palavrões ou atos agressivos, seja contra a minha pessoa ou contra outras pessoas nos comentários, né? Todos são convidados a argumentar, quem não concorda com essa exposição que eu dei aqui, mas de uma forma amigável, né? De uma forma realmente demonstrando amor entre os irmãos. Tá certo? É isso aí, um forte abraço e até um próximo vídeo. Deus os abençoe.